Nesse momento, eu estava pensando sobre a jornada de maturidade que foram todos esses anos. Ficar longe da minha família e, nesse momento, principalmente passar pelo luto com o meu avô. E por mais que eu tentasse imaginar um pouco sobre o que ia ser esse 10º semestre, eu nem sabia o que estava por vir. Bom, esse 10º semestre foi de longe o melhor de todos. Eu sou basicamente a Evelyn do futuro e eu vou aparecer pra vocês em alguns momentos do vídeo pra falar o que eu tava sentindo na hora e eu vou dar os melhores conselhos pra vocês. Por isso que eu decidi primeiro passar por todo o processo e depois em vídeo voltar pra falar como que foi e o que eu achei que foi bom, o que eu achei que poderia ter sido melhor. E com a minha skin de dormir porque é pra ser algo bem relaxante mesmo essa nossa conversa, não pirem. E o 10º semestre já é estressante por si só. Quando eu voltei, já foi a fase de escolher onde que eu ia fazer o estágio obrigatório, e aí ver questão de documentação dos processos seletivos, e se eu ia fazer em um ou mais de um lugar, né, um ou dois. Eu pensei em fazer na Unesp, pensei em fazer na USP, só que eu teria também o gasto da viagem, óbvio. Importante, que é o setor que eu queria fazer o estágio na anestesiologia veterinária. Na PUC tinha um ponto interessante, que é eu tinha colegas que fizeram estágio lá, então foi um ponto bom, me falaram como que foi as experiências, o que eles gostaram, o que não gostaram. E no processo seletivo, os professores têm que fazer uma carta de recomendação. E o meu professor, ele fez residência lá. Então ele fez pra mim essa indicação e eu consegui passar. Primeiro conselho que eu dou pra vocês, não briguem com os professores, não fiquem num clima ruim, porque no final eles vão ser o orientador de vocês e vão assinar a carta de recomendação. Gente, no primeiro dia eu tava tão nervosa que quando o preceptor perguntou: de onde vocês são? Eu falei: eu sou de São Paulo. Mas ele queria saber de qual faculdade. Mas é isso, né? A gente passa uma vergonha de vez em quando, não tem problema. Uma coisa que eu fiz antes de iniciar o estágio foi estabelecer os objetivos do que eu queria aprender durante esse período. E uma dessas coisas era eu aprender de vez a fazer infusão contínua. Então, até o final do estágio, eu aprendi esse negócio. No começo do estágio, eu tava bem nervosa, é completamente normal. E eu dou um conselho pra vocês não façam, eu não acho bom pelo menos, fazer estágio curricular em 2 lugares. Façam em um, que eram 2 meses de estágio, e o primeiro mês, mesmo que pareça que seja bastante tempo, o primeiro mês eu ainda tava me adaptando. As meninas não tinham total confiança em mim ainda pra fazer as coisas, eu ainda não tinha pegado totalmente o ritmo, só realmente depois do primeiro mês que aí sim, a rotina tava toda chuchuzinha. A rotina começava com as consultas pré-anestésicas de manhã e a gente seguia para o centro cirúrgico para fazer a organização e quando as meninas entrassem tá tudo pronto. Aí eu tô mostrando aqui para vocês os materiais de intubação e depois com o tempo também fui preparando as infusões contínuas. Tinha que deixar também calculado a medicação pós-operatória de pirona e meloxicam e também deixar calculado as medicações de emergência. Então eu calculava tudo, desde atropina, adrenalina. O começo do estágio você tem que observar bastante, toma cuidado com o que você fala, como você se porta, se você vai falar com o tutor, toma cuidado com o que você vai falar. Em relação a se tem residente no local ou não, ou os colegas, enfim, do seu estágio obrigatório, tenha uma boa relação, sempre, pelo amor de Deus, bom dia, boa tarde, boa noite, com educação. Parte de convivência vai, inclusive, valer na sua nota final do estágio. Sim, o estágio obrigatório ele tem nota. Graças a Deus, fui com 10 no estágio obrigatório, então acho que eu tenho propriedade pra falar. Como eu falei pra vocês, quando se faz estágio em um lugar só, é bom porque você pega mais confiança no que você tá fazendo, no que tá aprendendo. Aqui já foi quase no final, as meninas estavam me deixando anestesiar, com supervisão, lógico. Contribuiu muito pro meu aprendizado eu poder pensar nos protocolos e no que eu ia fazer. Óbvio que eu não ia ficar de longe das emergências, então quando teve eu tava no meio também. Acabou sendo uma troca também de conhecimento, porque eu passava para as meninas o que eu sabia de intensivismo e elas me passavam sobre anestésio. O que eu mais pesava era ajudar as meninas quando elas precisavam, ficar observando onde que ia ser preciso, uma mão ali, uma ajuda. Depois que eu ganhei a confiança, eu mostrar proatividade. Até o final do estágio, elas estavam confiando em mim, estavam me incluindo mais na equipe, deixavam eu fazer as anestesias com supervisão, lógico, mas eu consegui ter um processo muito bom lá, me ensinaram muitas coisas, sentavam comigo várias vezes para explicar, na prática me explicavam também, e no final eu tive uma relação muito boa com as meninas e a gente é amiga hoje. Então, um beijo pra Carol, pra Milena e pra Elis. Toda sexta-feira era como se fosse o dia do odonto, era odonto o dia inteiro. E é um tipo de anestesia interessante para começar a praticar, os bloqueios locais de cabeça também. E depois, nos últimos dias, eu fiz uma palestra sobre como foi o estágio. Olha, gente, o TCC.
Tópico sensível, gatilhos para alguns e para todos. Vai dar ansiedade para você escolher o seu caso. Não são todas as faculdades que pedem um caso clínico. A minha pediu. Mas confiem que esse caso vai chegar na hora certa. O meu, eu achei que ia ser um do primeiro mês do estágio, mas ele era muito complexo. Era um caso até que não se descobriu a causa do que estava acontecendo até hoje. E aí teve o segundo caso, que foi de uma paciente felina, 9 anos ela tinha, que foi fazer uma mastectomia bilateral e ela teve choque hipovolêmico distributivo. E além da anestesia ter sido... Você sabe que eu gosto, né? De uma buchinha. Assim, foi um caso complexo de anestesiar. Também teve o pós-operatório dela, que ela ficou na norepinefrina, teve que fazer reposição de eletrólito. A gente realmente fez um cuidado intensivo com ela. E pronto, né? Juntou gato, intensivista e anestésia. Eu falei, vai ser esse aqui. Felina submetida à mastectomia bilateral, relato de caso. Eu sou a Evelyn dos Santos e tive como orientador o médico veterinário e professor Robson Kranchkowski. Antes de entrar no assunto com vocês, eu gostaria de trazer alguns pontos que demonstram a importância do meu trabalho, porque eu tive interesse no assunto. A gente pode observar aqui... Se não fosse pelo meu orientador, o professor Robson, o meu trabalho não tinha sido o mesmo. Eu escrevi a primeira vez, né, vi vídeo, tudo como escrever. E aí o que mudou pra mim a chave, e a dica que eu dou pra vocês também, o que mudou a chave de como... Eu reescrevi algumas partes do trabalho, mudei quase tudo, depois que eu vi a apresentação de algumas amigas minhas da minha sala. Então, eu observei a apresentação delas, a banca e todas as considerações que a banca tinha falado. Então, por exemplo, teve uma observação que eu não esqueci, que é o que você discute na sua discussão do TCC, você tem que ter colocado na introdução. Sobre a apresentação também, o slide ser visível, tem uma ordem cronológica, ser criativo, a sua dicção. Aliás, estudar, porque a banca, eles fazem perguntas pra você, você tem que literalmente defender o seu TCC. Mas quando eu entro para a prova de carga e quando eu não entro para a prova de carga? Eu penso, né, a prova de carga é basicamente volume, então quando a gente pensa em hipovolemia, nos guidelines, até do Survival Sepsis Campaign, ele fala de entrar primeiro com a prova de carga, se for refratário esse paciente, entrar com vasopressor. Isso que eu queria que você falasse. Survival Sepsis aí, o Antônio deu várias palestras sobre ele, inclusive, e no congresso de anestésia acabamos que a gente viu sobre isso. Nas perguntas. Uma coisa que eu falo pra vocês pra facilitar um pouco, diminuir essa ansiedade, é você escrever no papel, enfim, faz um quiz, uma tabela, o que for, sobre perguntas que você faria ou que você imagina que eles vão fazer. Isso vai tirar um pouco da sua ansiedade e vai te direcionar para estudar. Após a reunião, a banca examinadora deliberou e decidiu pela aprovação do trabalho. Não deveria ser aprovação, porque a gente não quer mandar embora, né? A gente não quer que o cordão umbilical seja cortado. No final, a nota do meu trabalho também foi 10. Eu nem acreditei, eu assim, não achava que tava ruim, eu achei que ia ser uma nota boa, mas eu não esperava o 10. Em especial, eu tava muito feliz, então foi um dia que vai ficar pra sempre, assim, na memória. Depois de tudo isso, eu continuei trabalhando na UTI. Nesse dia foi um paciente felino que chegou com suspeita de peritonite infecciosa felina. Agora, basicamente, eu estou trabalhando na UTI, eu já tô trabalhando, continuo, na verdade, estudando pra residência, que eu quero anestésio. E o próximo vídeo que vocês terão aqui é da minha colação de grau. Esse foi o meu 10º semestre, com mais pressão, mas o melhor de todos. Quando vocês chegarem nessas fases, lembrem dos conselhos aqui que eu dei pra vocês, mas lembre também de aproveitar o processo. Até o próximo vídeo.